Hoje recebemos em nossos estudos o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes. Vamos fazer aqui um balanço das ações, dos preparativos da Justiça Eleitoral para as eleições de 2018. E também um balanço da modernização da Justiça Eleitoral, que vem aprimorando seus mecanismos a cada eleição. Também está conosco o juiz membro do TRE de Mato Grosso, doutor Ulisses Rabaneda. Ministro, doutor Ulisses, muito obrigada pela presença. É uma honra recebê-los aqui nos nossos estúdios. Bom dia, bom dia. Eu começo com o ministro Gilmar Mendes. Ministro, em 2016, nós vamos começar já com um assunto que é bastante comentado quando se fala em eleições. Em 2016, a Justiça Eleitoral avançou muito nessa questão do combate do cerco ao Caixa 2 de campanhas eleitorais. Mas foi suficiente tudo que foi feito para combater essa prática danosa? O que foi feito naquela época e o que está sendo feito em 2016 nessa seara? Nós avançamos bastante, acredito, na sistemática de controle de contas. Agora, inclusive, temos a prestação de contas praticamente online. A cada 72 horas, os candidatos prestam contas. Essa é uma mudança bastante importante. Estamos na transição para todo o sistema de prestação de contas no modelo eletrônico também, o que vai facilitar enormemente o controle, o batimento, a tecnologia a serviço desse tipo de controle. Mas também nós estamos vivendo um momento de mudanças. Como sabem, em 2015, o Supremo proibiu a doação de empresas. Então, agora nós só temos a doação de pessoas físicas, o que é um volume bastante significativo. Se não em recursos, em pessoas. E o que nós descobrimos em 2016, nas eleições municipais? Tivemos 730 mil doadores e talvez 350 mil doadores incapazes de doar. Tinha até beneficiários do Bolsa Família. Bolsa Família, pessoas que estão desempregadas. Falecidos, inclusive. Falecidos. O que está acontecendo, obviamente? A criatividade continua, não é? A despeito de todas essas reservas que se fazem e todos os questionamentos que são feitos a respeito desses abusos todos. As pessoas continuam muito criativas e elas acabam tendo recursos, que são recursos provenientes do Caixa 2, e colocam à disposição daqueles que têm algum CPF para oferecer. Então isso continua ocorrendo. Por quê? Porque as nossas reformas no sistema político eleitoral, elas ainda não foram exitosas. Continuamos tendo um número grande de partidos, continuamos a ter um número grande de candidatos. Nas eleições de 2016 foram mais de 500 mil candidatos, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Então esse controle ele é muito difícil. Nosso trabalho tem que ser de continuar atacando essa frente dos abusos, e aí nós melhoramos bastante o controle, a parceria com os tribunais de contas, a parceria com o COAF, a parceria com a Receita Federal. Em suma, a Justiça Eleitoral como um todo está se modernizando nesse sentido, mas nós não podemos vender ilusões. Continuamos a ter problemas no excesso de partidos, no excesso de candidatos, e a reforma política que agora se fez vai levar a isso para e passo. Nós vamos ter talvez uma redução do número de candidatos, certamente vamos ter isto com a chamada cláusula de barreira e também no futuro com a proibição de coligação. Mas, de qualquer forma, continuamos a ter esse grande número de candidatos ainda nas eleições de 2018 e, portanto, continuamos a ter necessidade de recursos que vêm de fontes as mais diversas. Apesar dessas dificuldades que o senhor citou aí, a Justiça Eleitoral conseguiu fazer um cruzamento de dados com essas instituições, a Receita Federal, o COAF, e por meio desse cruzamento de dados surgiram aí milhares de procedimentos de investigação no Brasil. O senhor acha que já é um momento de mudança, já é um momento que a gente possa comemorar? Vai surtir os resultados que a sociedade espera? Acho que sim. Nós melhoramos bastante o sistema. Eu tenho dito, a prestação de contas na Justiça Eleitoral deixou de ser um faz de contas. Era um faz de contas. Era um faz de contas, né? Então isso acho que é um dado importante. As pessoas passam a perceber que uma atitude ilícita, ilegal, passa a ter consequências. Não basta apenas apresentar uma nota à Justiça Eleitoral, haverá depois os batimentos
e aquelas empresas que nós sabíamos que não funcionavam e que forneciam notas só no período eleitoral, elas estão sendo surpreendidas. Em suma, melhoramos bastante a defesa, vamos chamar assim, do sistema de cidadania como um todo. Esse aprimoramento, a parceria. Nós não tínhamos condições de ter na Justiça Eleitoral uma grande equipe de técnicos. Temos bons técnicos, mas não temos condições de ter. Mas o Brasil os tem, né, nos tribunais de contas, na Receita, no COAF. E é possível fazer parcerias no Brasil todo. Exatamente, e é possível fazer essa parceria, inclusive ter programas. O Tribunal de Contas desenvolveu programas para isso, né? A identificação de uma empresa fake, de uma empresa que só funciona em determinado período ou que repassa notas. As receitas estaduais e federais já cuidam desse tema. Não precisa da gente ter uma expertise nesse assunto. Então, tudo isto nós conseguimos via parceria e avançamos significativamente. No TRE de Mato Grosso, no Pleno, né, doutor Ulisses, existe um comportamento de passar um pente fino nos processos de prestação de contas. Porque o eleitor em casa talvez não saiba, mas o processo de prestação de contas em si, a simples reprovação das contas, não enseja nenhuma sanção, nenhum impedimento para que aquele candidato volte a se candidatar. Ainda assim, a Justiça Eleitoral em Mato Grosso, ela tem se debruçado sobre os processos de prestação de contas e se deparando com algum indício de irregularidade, extrai-se cópias para que se investigue. Doutor Ulisses, pode falar um pouquinho desse trabalho? Claro, sem dúvida. Bom dia ministro, bom dia Mariane. Não há qualquer sombra de dúvidas de que o processo de prestação de contas, especialmente durante essa prestação de contas parcial que se faz durante o curso do processo eleitoral, e agora o ministro nos traz a informação de que essa prestação de contas que ocorre durante o período eleitoral, ela vai se intensificar, o controle também se intensifica, ela é muito importante para o processo democrático. Porque não há dúvida de que o Caixa 2, por exemplo, você só o identifica através de um processo regular de prestação de contas. Um problema que vejo, e eu acredito que a Justiça Eleitoral precisa, evidentemente, demonstrando e apontando esse tipo de distorção, fazer com que haja uma atividade do Congresso Nacional, no sentido de que a prestação de contas ela acaba não tendo um fim em si mesmo. Nós aqui no Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, a despeito de uma simples reprovação, e aí que digo simples porque ela não gera nenhum efeito dentro do próprio processo, mas uma reprovação de contas ela acaba não gerando nenhum tipo de sanção dentro daquele procedimento, mas uma eventual extração de cópias posteriormente para a instauração de uma representação específica, enfim. Mas acredito que há necessidade de que essas prestações de contas elas passem a ter identificado pela Justiça Eleitoral equívocos graves, irregularidades graves, ilicitudes graves, que dentro do processo de prestação de contas haja sim uma sanção. Porque veja que nós temos na Justiça Eleitoral prazos muito exíguos para o manejo das representações. Nós temos então um último prazo que é 15 dias após a diplomação dos eleitos. E muitas vezes, 15 dias após a diplomação dos eleitos, os processos de prestação de contas ainda não foram completamente julgados. Então fica o questionamento, um processo de prestação de contas, que ainda não foi julgado no prazo de 15 dias da diplomação dos eleitos. Identificada uma irregularidade, o que vai se fazer? Isso vai ficar apenas devolvido para a seara criminal, uma eventual falsidade ideológica, mas no campo do processo eleitoral, de você cassar o mandato, por exemplo, o diploma daquele que usou o Caixa 2, isso vai ficar prejudicado por conta do transcurso de todos os prazos. De modo que, havendo aí sim uma sanção dentro do próprio processo de prestação de contas, como é o caso das contas não prestadas, que o candidato fica sem quitação eleitoral e, consequentemente, no período de mandato ele não consegue se candidatar, seria algo que, com certeza, faria com que o candidato tivesse maior cuidado com a sua prestação de contas e, com absoluta certeza, também haveria um receio maior de praticar esse tipo de conduta vedada. Até por conta desses prazos, mas também por conta do projeto Pauta Limpa, ministro, o TRE de Mato Grosso tem um projeto Pauta Limpa que visa limpar a pauta para garantir a aplicação da lei da ficha limpa até o registro de candidatura da eleição posterior. E os processos de prestação de contas também entram
como meta no projeto Pauta Limpa. Mas eu queria a opinião de vocês, se é possível, ainda continuando, no primeiro bloco a gente insiste em falar sobre o Caixa 2 de campanha eleitoral, porque é um anseio da sociedade. O maior anseio da sociedade hoje, em relação à justiça eleitoral, não diz respeito ao fazer eleições, porque nisso a justiça eleitoral já é reconhecida, inclusive internacionalmente, como uma instituição extremamente eficiente, né, nessa seara de fazer eleições. Mas o anseio hoje da sociedade brasileira é em relação ao combate à corrupção eleitoral e combate ao Caixa 2 de campanha eleitoral. É possível dizer que nós estamos caminhando para um futuro próximo com números bastante reduzidos do uso do Caixa 2? É difícil dizer isso de maneira muito clara, porque nós temos que fazer aí uma combinação de fatores. Acho que estamos caminhando, sim, para a redução dos custos das campanhas. Agora mesmo, nas eleições, nós já tivemos uma simplificação. E isso tem sido, acho que, a tônica ao longo desses anos. A redução do marketing, do artifício, do carro de som, de toda aquele artificialismo que, obviamente, acabava por justificar campanhas mais caras. Também a redução do tempo de campanha, agora para 40 dias, obviamente isso está se consolidando, tudo isso contribui para essa racionalização de custos. Nós tínhamos campanhas extremamente caras. Se nós olharmos a última campanha presidencial, a presidente Dilma declarou ter gasto 360 milhões, mas muito provavelmente gastou mais do que isso. O marketing era um núcleo básico dessa campanha, né, que custava muito. E acho que, nesse sentido, nós estamos caminhando para uma maior racionalização de custos. O que as pessoas falam é que em 2016 nós já tivemos uma redução de custos no que diz respeito a marketing, no que diz respeito a todos esses excessos que havia. Então tenho a impressão de que estamos melhorando. Agora, de qualquer forma, estamos ainda num quadro de artificialismo. Nas eleições de 2016, nós estabelecemos, a legislação estabeleceu, para 80% dos municípios, mais ou menos, que os gastos não poderiam superar R$100 mil. Uma quantia relativamente modesta para candidatos a prefeitos. Candidatos a vereadores não deveriam, nesses mesmos 80% dos municípios, gastar mais do que R$10 mil. Nós estamos muito longe dessa realidade. O que acaba acontecendo? Um tipo de combinação. De novo, um faz de conta aqui. Eu digo que gastei R$10 mil, você diz também que gastou R$10 mil, e nós ficamos assim, kits. Não é? Quer dizer, não vamos dizer nada mais. Quer dizer, acabamos trazendo para a Justiça Eleitoral apenas aquela declaração que corresponde ao teto de despesa. Porque, claro, R$10 mil não corresponde sequer a uma campanha feita por um único sujeito de bicicleta. Não é? Então, é muito pouco realista. Então, nós temos que fazer esses ajustes, sermos mais sinceros no que diz respeito aos custos de campanha, dizermos, de fato, o que ocorre. Porque, veja, nesse caso, se o teto é R$10 mil, o que nós estamos dizendo? Que tudo aquilo que ultrapassou tem que ficar fora do registro. Tem que ficar fora do registro. O que ultrapassou é Caixa 2. Não é? Portanto, a própria legislação acaba criando, como apontou o Rabaneda, acaba criando esse mundo de ficção. Não é razoável, então, que a gente não faça esse ajuste. Mas o mais, de fato, nós temos que melhorar o sistema eleitoral como um todo. Diminuir o número de candidatos, diminuir o número de partidos e aí até discutirmos um pouco, talvez, a ideia, em grande parte, do financiamento público. As eleições agora próximas... Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, sobre reforma eleitoral. Mas isso, mas estamos melhorando o sistema. Em que precisamos avançar na reforma eleitoral? Fique com a gente, não saia daí. Nós vamos discutir assuntos interessantes no próximo bloco. Você acha que a reforma eleitoral foi uma reforma para valer? Ou você acha que foi só um remendo eleitoral? Vamos ouvir o ministro e vamos ouvir o TRE sobre o que pensam da reforma eleitoral. Até lá. Voltamos com o Cidadania em Debate e para você que começou a nos acompanhar agora, nós estamos discutindo eleições, estamos discutindo os avanços da Justiça Eleitoral e hoje no estúdio eu recebo o ministro Gilmar Mendes e o nosso juiz-membro do TRE de Mato Grosso, Dr. Ulisses Rabaneda. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre a reforma eleitoral
que tivemos este ano para as eleições de 2018, foi uma reforma eleitoral de fato ou foi um remendo eleitoral para atender interesses de quem já está no poder? Começando com o ministro, o que o senhor pensa da reforma? O que faltou para que fosse uma reforma eleitoral mesmo? Olha, é muito difícil esse trabalho. A gente tem que analisar isso com muito cuidado, porque o Congresso, ele de fato tem esse cuidado natural de discutir a própria perspectiva de reeleição. Isso é natural. O corpo que lá está pensa um pouco nessa perspectiva. Mas nós tivemos um ano muito tumultuado, 2 denúncias contra o presidente da República, a Câmara ocupada com isso, muitas ideias de reforma. Nós mesmos na Justiça Eleitoral incentivamos a ideia do voto em lista, talvez uma mudança substancial. Por quê? Porque acoplávamos isso ao chamado financiamento público, uma vez que o partido faria a campanha para os seus candidatos, não é? E estabeleceria a lista dos seus candidatos. Sim. Mas os partidos são muito inautênticos. Em geral, as pessoas não acreditam muito nos partidos. Quem vai ser o primeiro candidato da lista? Hoje as entidades com menor credibilidade junto à opinião pública são os partidos políticos. São os partidos políticos. Então, uma questão muito séria, muito complicada. Então, o Congresso votou aquilo que era possível. Votou a questão da cláusula de barreira, estabeleceu gradação. Infelizmente, essa foi uma mudança que o Congresso fez lá atrás, 95, 96, e o Supremo deitou no chão, lá por 2006, e nós continuamos a ter esse número enorme de partidos e de candidatos. Agora retoma-se isto. Agora, para 2020, começa também a ideia da proibição de coligação. Para proporcionais. Para as proporcionais, o que também é um avanço bastante grande, porque a partir daí a gente passa a ter, de fato, cláusula de barreira. Cada partido vai ter que disputar com suas próprias forças as eleições para vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Com isso, nós vamos ter, certamente, um enxugamento da representação, dessa representação pulverizada no Congresso. Então, isso me parece que foi importante. No que diz respeito às eleições, acredito que manter o calendário eleitoral enxugado, vamos chamar assim, encurtado, e também a redução dessa coisa feérica que são as campanhas eleitorais no Brasil, a simplificação, eu acho que contribui também para mudanças. A gente tem participado aí, temos acompanhado já nas eleições municipais, eu visitei aí o interior e também as capitais, e a gente vê que as campanhas estão ficando muito mais limpas, a cidade está ficando realmente muito mais tranquila. Quer dizer, há aquela obrigação dos partidos de não sujarem a cidade, de não empestarem a cidade com cartazes e tudo mais. Tudo isso realmente me parece bastante positivo. É claro que também tem essa revolução tecnológica que ocorre, que é a campanha na internet. Não é? Isso também dispensa cartazes, as pessoas hoje... O senhor acha que a Justiça Eleitoral deveria avançar mais nessa questão da campanha na internet e mídias sociais? Com certeza. Nós já estamos fazendo, inclusive, serviços pela internet. Né? Nós lançamos, inclusive, um aplicativo lá na Justiça... Pardal. O Pardal, que vem daqui... O Pardal foi um sucesso em Mato Grosso. Um sucesso em Mato Grosso. 6 mil denúncias nas últimas eleições vieram pelo Pardal. Que tivemos essa boa experiência. O Twitter está sendo usado também para prestação de serviços e tudo mais. E, claro, temos o problema da campanha eleitoral, que flui muito bem nas eleições, muita gente criativa, né, inventando modos de fazer propaganda, e temos também o grave problema que preocupa o mundo todo da fake news. As fake news. Né? Então, aqui nós temos que dar muita atenção. Muito provavelmente, uma boa parte da campanha vai se desenrolar hoje na internet, né? E nós temos que dar toda a atenção a isso, tanto naquilo que ela é positivo, como naquilo que ela é deletéria, naquilo que ela é extremamente prejudicial ao sistema, né? Sim. O doutor Ulisses, na opinião do senhor, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre... O senhor tem uma experiência bastante consolidada lá na Justiça Eleitoral, é muito respeitado pelo seu posicionamento. O que o senhor pensa em relação a essa reforma? O que faltou, ou faltou alguma coisa nessa reforma aprovada para 2018?
Veja que nós tivemos em eleições pretéritas, aliás, nós percebemos que a cada eleição nós temos uma atividade do Congresso Nacional no sentido de ajustar, adequar as regras, modificando-as, né, e em cada eleição nós passamos a debatê-las, as novidades. E assim deve ser, até porque, como o ministro bem colocou, nós estamos num momento de avanço tecnológico. Né? Hoje em dia, as campanhas eleitorais, elas estão realmente sendo feitas pela internet, porque qualquer pessoa tem um smartphone, então está conectada, recebendo informações. Hoje em dia, a informação ela ficou democrática. Não só quando você a recepciona, mas também a opinião ela foi democratizada. Hoje, com o Facebook, com o Twitter, você emite uma opinião e instantaneamente muitas pessoas tomam conhecimento dela. O que antigamente você conseguiria fazer isso apenas se você tivesse acesso a um meio de comunicação, um jornal impresso, né, uma mídia televisiva. Então, esse impacto e essa mudança que vem ocorrendo na sociedade, né, faz com que também o processo legislativo ele precise acompanhá-lo. Nesta alteração que ocorreu, nós tivemos algumas peculiaridades, como, por exemplo, não é novidade para ninguém, o movimento que se instalou na sociedade pedindo reformas. Em 2013, nós tivemos aquelas manifestações e elas se seguiram a algumas outras manifestações populares, onde a população, através de uma atividade absolutamente legítima, né, de manifestação do seu pensamento e de apontamento das suas ideias, disse que o Congresso precisava atuar para fazer efetivamente uma reforma. O que nós tivemos, e o ministro aqui nos traz um dado que não é impossível ignorar, né? Nós tivemos vamos dizer, uma reforma que, ao meu juízo, foi uma reforma tímida, mas também, até tendo em vista um processo de impeachment, nós tivemos 2 denúncias contra o presidente da República, o que fez com que, né, não há como não discordar disso, um engessamento do Congresso para debater algumas questões, né, importantes, como essa questão da reforma. Tivemos ali, então, a despeito de tímida, algo importante que agora... Tomei conhecimento nessa semana, a Procuradora-Geral da República ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo com relação ao financiamento público das campanhas. Houve, então, a criação de um fundo, onde dinheiro público vai financiar campanhas com critérios estabelecidos nessa reforma, e o Supremo agora vai se debruçar sobre esse tema e dizer se ele está de acordo ou não com a Constituição Federal. De fato, existem críticas e existem também posicionamentos favoráveis. A gente não sabe como isso, na prática, funcionaria, até porque seria bastante novo para nós da Justiça Eleitoral. Será um laboratório agora, em 2018. Exato. E se o Supremo entender que e também deliberar isso, for pautado, né, se efetivamente há compatibilidade com a Constituição. Nós temos a presunção da constitucionalidade das leis, então ela merecerá aplicação até que o Supremo, né, decida de maneira contrária. Nós temos a questão, como dito, essa evolução social das mídias sociais. E aí vem uma responsabilidade muito grande dessas empresas que trabalham com esse tipo de informação. É preciso, sim, que a Justiça Eleitoral, ao meu sentir, cobre dessas empresas a responsabilidade que é devida. Como, por exemplo, se descobriu, e o TSE tem um mecanismo de controle, e através desses convênios, é muito interessante, onde se descobriu diversos perfis de mídias sociais que são falsos. Esses perfis são criados por pessoas, através de robôs, exatamente para influir na opinião pública. E hoje nós sabemos, né? Infelizmente, e assim até não teria como ser diferente, porque isso tudo é muito novo, as pessoas ainda acreditam muito naquilo que recebem independente da fonte. Então, uma mensagem de WhatsApp a pessoa recebe e acaba compartilhando sem saber se aquilo é verdade ou não. Então, nós precisamos educar o nosso povo, nós precisamos informar as pessoas de que nem tudo que se recebe através desses mecanismos é verdade. E é onde vem essas fake news. Quando eu digo cobrar responsabilidade, é porque, por exemplo, Facebook, né, Twitter, são plataformas que possuem sim estrutura, empresas que possuem estrutura e têm mecanismos para fazer um controle rígido se aquele perfil é um perfil falso ou não. E eu cito um exemplo. Quando um empresário vai colocar na internet, por exemplo, uma propaganda da sua empresa, criar um perfil da sua empresa para ser acessado pelo Google, não basta ele criar um perfil. Ele receberá uma carta da empresa que tem essa plataforma, no endereço que ele informou,
com uma senha que precisará ser digitada através daquela plataforma, ou seja, no mínimo o endereço foi confirmado. O que não acontece com o perfil do Facebook, por exemplo. Qualquer pessoa cria um perfil falso e sai falando diversas coisas, impropérios, ofendendo as pessoas, e isso não tem o maior controle e as empresas, né, dizem, olha, nós não temos responsabilidade sobre isso. Não, acredito que precisa sim haver uma nova visão sobre essas plataformas, porque há um lucro, né, uma atividade comercial e é preciso ter esse controle sim. O TSE vem fazendo um trabalho interessante em relação às fake news, né, ministro? O senhor pode falar? Nós vamos para um rápido intervalo, porque nós temos que voltar no terceiro bloco. E eu digo que, mas antes de voltar a falar sobre fake news, eu queria só perguntar rapidinho a opinião do ministro sobre uma ideia que circula aí no Brasil de uma constituinte exclusiva para votar a reforma eleitoral, só para a gente finalizar o tema reforma eleitoral. Me parece que o senhor disse em um evento no Senado que o senhor achava um exagero uma constituinte exclusiva. O senhor ainda pensa assim? O senhor mudou de ideia? Eu não vejo nenhum sentido em constituinte exclusiva para nada. Na verdade, acho que nós temos que administrar todo esse processo que temos, processo político complexo, através do processo de emendas constitucionais. Nós estamos celebrando agora, no ano que vem, 30 anos da Constituição de 1988. É uma Constituição que nos trouxe até aqui num quadro de normalidade institucional, é o período mais longo, pelo menos de normalidade, pelo menos da vida republicana, começada em 1889. Isso precisa ser respeitado, nós temos que passar da ideia de que toda hora tem que mudar a Constituição ou encerrar um ciclo, não faz sentido algum. O problema não está no mensageiro, o problema não está na Constituição, o problema está em nós mesmos, nas próprias instituições compostas por pessoas, e nós temos que mudar isso. Já tivemos oportunidade de fazer mudanças na Constituição por maioria absoluta, quando em 93 nós tivemos aquele processo de revisão. Não obstante, as propostas que ali se fizeram foram pífias, foram pouco significativas. Se não houver vontade política, se não houver realmente uma conjugação de esforços envolvendo a sociedade e outros segmentos, as reformas não passam. Não passam projetos de lei, que às vezes poderiam ser votados até por maioria simples. Então, isso é um pouco de bobagem, é um pouco de fuga, né? A gente fica delirando e tal, e inventa esse tipo de coisa. É preciso realmente botar a mão na massa e dizer, esses são os pontos que nós precisamos reformar, né, e enfrentá-los. Então, nem cogito de reforma especial, exclusiva para a reforma política. Para a reforma política, ou daqui a pouco seria para a reforma econômica, ou para qualquer outra coisa. Isso não resolve. Primeiro que a gente nem sabe o que é isso. Quer dizer, o que é reforma política? O que a gente vai colocar nessa panela? Não sabemos bem o que é isso. Cabe isso, cabe aquilo, cabe também a discussão sobre a participação disto, daquilo, empresas e coisa do tipo. Isso, daqui a pouco nós estamos discutindo tudo nesse processo constituinte, até porque vamos fazer uma interpretação alargada. Vai ser um processo mais simplificado. E nós já temos a possibilidade de fazer reformas na Constituição, de modo que não me parece isso avisado, não faz sentido. Obrigada, ministro, pela opinião. Nós vamos voltar do terceiro bloco falando de biometria e fake news. Nós vamos continuar falando de fake news, que é um problema que deve afetar bastante as eleições de 2018. A Justiça Eleitoral está se preparando para enfrentar esse problema e nós vamos saber mais detalhes sobre isso no próximo bloco. Voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate do TRE de Mato Grosso. E hoje nós estamos com o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, e também estamos com o juiz-membro do TRE de Mato Grosso, doutor Ulisses Rabaneda. Neste bloco nós vamos discutir as fake news, que são aquelas notícias falsas que as pessoas ficam passando por mídias sociais, por WhatsApp ou no Facebook. As fake news, elas têm causado grandes prejuízos à democracia no mundo todo, é um problema mundial. E no Brasil, a Justiça Eleitoral já está se preparando para enfrentar esse problema. Ministro, como é que o TSE está se preparando para enfrentar o problema das fake news para as eleições de 2018? Bom, Mariana, como você sabe, esse é um problema muito complexo. De fato, nós temos hoje até limites para a própria ação da Justiça. Muitos desses sites estão sediados em países longínquos no exterior
e muitas vezes não associados aí a esses grandes provedores, Google, Facebook, Twitter. Então, eles simplesmente estão aí à disposição e nós temos dificuldade enorme para usar os mecanismos tradicionais da justiça para isso. Aqui no TRE, certamente, os senhores têm os chamados juízes da propaganda. Também nós, em Brasília, temos os 3 ministros que são os juízes da propaganda. E eles tomavam aquelas medidas normalmente, direito de resposta, retirada de uma dada notícia de um dado spot, de um dado sistema. Agora, o mundo mudou. Não é? Como tirar uma notícia que está num site... Como frear uma mensagem de Facebook, Isso. que se passa tão rápido. Que passa tão rápido, portanto, a boataria se espalha. Nós vimos agora o debate nos Estados Unidos, nas eleições passadas, e também agora na França. Não é? Nos Estados Unidos, toda essa conversa sobre a presença dos russos nas eleições como impulsionadores de notícias. De notícias falsas. Foi largamente usado na eleição americana. E está sendo alvo de investigação e tudo mais. E na França nós tivemos o que chamam de Macron Leaks, em que houve invasão do espaço privado, dos computadores do candidato agora a presidente, e depois misturaram-se isto, dados falsos com dados verdadeiros. Em suma, tudo isto realmente preocupa. E numa eleição curta, 40 dias, obviamente que isso pode fazer uma candidatura derreter, por exemplo. Né? Nós somos numa época em que os boatos se espalhavam de boca a boca e nós fazíamos algum tipo de checagem ou de verificação. Agora, isso, na verdade, se espalha de maneira muito rápida e pode ser extremamente perversa para a própria democracia. Então, nós temos que estar atentos a isso. Há questões criminais envolvendo muitos desses temas, por isso nós estamos nos correndo aí do Facebook, do Google, do Twitter, conversando com eles, e eles também já têm os seus próprios mecanismos de defesa, né? Eles identificam, às vezes, as notícias que vêm de robôs e tudo mais, e já tem, portanto, também vamos chamar assim, os antídotos, os anticorpos, mas nós também precisamos de auxílio de agentes externos, talvez Polícia Federal, Exército... E do próprio eleitor, para ajudar a detectar esse tipo de situação. Centrais que se criam, né? Essa ideia do perfil falso. Né? Hoje é muito comum e pessoas que elaboram perfis falsos e atuam de maneira muito ativa no debate político. Né? Grupos qualificados e tudo mais que acabam alimentando. Então, para tudo isso, nós vamos ter que nos preparar, ter expertise. No TSE, nós juntamos um grupo de experts, um comitê que está sugerindo medidas, o chamado Comitê Gestor da Internet está participando disso no Brasil, e acho que nós vamos ter condições, pelo menos, de detectar. Claro, estamos chamando os partidos políticos, os candidatos, para que eles, de fato, assumam as suas responsabilidades nesse contexto, mas muito provavelmente isso pode vir também, não necessariamente de candidatos, mas de apoiadores de candidatos. Né? Seria interessante esse comitê trabalhar com os TREs, não é, ministro? Com certeza, com certeza. Trazer para os TREs essas informações. Não, essa experiência tem que ser compartilhada. Levar pessoas dos regionais lá em Brasília para discutir as fake news, para que os TREs também possam trazer os candidatos e a imprensa junto para uma discussão sobre esse problema. Esse debate tem que ser... Uma espécie de vacina. Isto, nós temos que tomar vacina contra isso e antecipar. E certamente esse vamos chamar assim, um gene mutante. Né? Nós identificamos determinadas situações, mas em seguida vão aparecer outras. Porque a tecnologia ela é realmente muito expansiva, né? Inovadora. Então, a rigor, nós podemos estar tomando remédios para genes que já foram modificados. Sim. Né? Para vírus que já estão aí em processo de modificação. Então, é preciso que a gente esteja atento e tenha uma certa consultoria de experts, né, para que nos antecipem esses movimentos. Porque, do contrário, nós estaremos sempre com o remédio um tanto quanto retardado, né, nesse processo. O desembargador Márcio Vidal, que acaba de ser eleito presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais,
ele tem a ideia de organizar um encontro nacional aqui em Cuiabá de todos os juízes da propaganda do Brasil. Todos os que vão trabalhar nas eleições de 2018, para discutirem diversos assuntos. E trazer esse comitê do fake news para um debate com os juízes da propaganda seria interessante. Muito Será interessante. um momento em que todos estarão reunidos. Com certeza, até porque cada qual na área de expertise tem a sua a visão, né? A gente, por exemplo, hoje na FGV, que trabalha com os computadores e com esses robôs, né? que multiplicam as fake news. Daqui a pouco a gente diz, poxa, mas que notícia é esta, né? Que impactou tanto a rede, e não obstante... E ainda usam uma artimanha, eles colocam um pouco de notícia verdadeira e mesclam com a notícia falsa, para induzir a pessoa a pensar que aquilo é verdadeiro. Então isso é muito sério. São as junk news, né? Então nós temos que lidar com isso com muito cuidado e temos que ter um corpo de experts que, de fato, nos advirta, né, de que determinada coisa está indo num dado rumo. Ministro, vamos falar um pouquinho de biometria. A biometria é um projeto enorme, talvez o maior projeto do mundo, e se falando em número de pessoas envolvidas. Nós já temos, pelo que o TSE divulgou, 71 milhões de pessoas cadastradas. E a biometria é interessante que a biometria começou como um projeto da Justiça Eleitoral que tinha o único objetivo de impedir que um eleitor votasse pelo outro. Mas, em seguida, a biometria deixou de ser um projeto só da Justiça Eleitoral e se transformou num projeto de Estado para o Brasil. Eu gostaria que o ministro Gilmar Mendes falasse da importância da biometria para o Brasil em todos os aspectos, da segurança, os aspectos da democracia. Como é que está essa questão da biometria no Brasil e qual é a importância dela? Pois é, nós estamos bastante satisfeitos com o resultado. Já antevíamos que teríamos um bom resultado com a biometria. Isso começou na gestão do meu antecessor, o ministro Dias Toffoli, né, que encorajou bastante esse processo. Nós prosseguimos nesse trabalho. Havia um projeto de lei que já antecipava a ideia de que a Justiça Eleitoral teria talvez o maior banco de dados biométricos do Brasil, né? Considerando aí todos os dados que existem no Denatran, no Detran, nas polícias civis do Brasil todo, nós teríamos os dados de mais de 140, talvez daqui a pouco 150 milhões de eleitores. Portanto, um banco de dados bastante consolidado. A partir daí surgiu a ideia de que nós poderíamos avançar até na chamada identificação. A criação do documento único, do documento cuja único, lei já foi a chamada aprovada. identificação civil, né, nacional. Né? E isso resultou num projeto de lei que foi mandado ao Congresso Nacional, foi aprovado. Hoje nós temos essa ideia do ICN consolidada, não só na Justiça Eleitoral, mas a Justiça Eleitoral é a matriz desse processo. E a ideia era muito simples, era comatar, era cobrir uma lacuna que nós tínhamos no nosso sistema. Porque, como nós sabemos, nós identificamos o eleitor no dia da votação, mas alguém pode se apresentar por outro. Né? Nós já tivemos casos de mortos que votaram, né? ou pessoas que se apresentaram no lugar do morto. Ou tivemos aquele fenômeno lá no Maranhão, um lugar chamado Bom Lugar, em que aparentemente no final do momento eleitoral, ali já perto das 5 horas, os mesários podem ter votado por ausentes. Como que nós descobrimos isso? Descobrimos isso porque essas pessoas que não compareceram depois justificaram a ausência. E por isso nós fizemos os batimentos e os cruzamentos. Então essa era uma vulnerabilidade do sistema. Que a biometria vem... A biometria vem comatar essa lacuna, vem cobrir essa lacuna. Né? Então foi um pouco esse o nosso móvel inicial. Fechar uma das vulnerabilidades do sistema eletrônico de votação. Né? Então nós resolvemos esse problema. Agora estamos já com 70, vamos caminhar daqui a pouco para 80 milhões de biometrizados, estamos avançando nisto, a população está ajudando, chamando as pessoas, e aí estamos tendo já uma série de subprodutos. O e-título. Nós acabamos de lançar agora a ideia do título... É o título pela internet. Pela internet. As pessoas poderão tê-lo no seu iPhone, né, ou no seu iPad. E aqueles que já tiverem feito a biometria terão agora o título com foto. Sim. Portanto, já poderão votar nas próximas eleições a partir desse tipo de trabalho que tem a ver, quer dizer, um subproduto positivo, vamos chamar assim, da biometria. E
E estamos avançando para a chamada carteira única, né? Que vai reunir o CPF, RG e título de eleitor em um único documento. Em um único documento e, portanto, vamos poder ter uma situação realmente bastante consolidada. Podendo prestar serviços, este eu acho que é o grande ganho, e isto entusiasma bastante as autoridades governamentais e tudo mais. Nós temos uma grande insegurança, perdemos muito dinheiro com fraudes na área da Previdência Social, com fraude na área dos benefícios, LOAS, assistência social e tudo mais. A toda hora aparece, recentemente o ministro Osmar Terra falava de bilhões de reais que decorreram de fraudes, né, no uso de identidades falsas. Então, todo esse batimento agora poderá ser feito com uma checagem rápida na Justiça Eleitoral e nós estamos bastante satisfeitos em relação a isso. Agora mesmo, nós fizemos uma economia brutal com o e-título. Por quê? Nós gastaríamos algo em torno de 200 milhões na Justiça Eleitoral com a impressão desses papéis, desses títulos. E as pessoas ainda têm que ficar carregando mais um papel? Carrega mais um papel. Agora, também no e-título, nós sabemos em que sessão nós devemos votar, se houve mudança de sessão. Nós sabemos, nós temos também E esse era um outro problema. A quitação. E esse era um outro problema no interior do Brasil, afora, porque quando as pessoas sabem que a Justiça Eleitoral usa prédios públicos como locais de votação. E às vezes é período chuvoso, às vezes danificava o telhado, né, de algum lugar, acontecia cair uma parede, um muro, e a Justiça Eleitoral tinha que mudar o local de votação às pressas e a gente ia para as rádios pedir para divulgar as pessoas o novo local de votação. O e-título acaba com isso. As pessoas passam ali, eu vou ver onde é que se mudou, se está no mesmo lugar, onde é que é a minha sessão. A quitação eleitoral, saber se ele participou ou não da eleição, isso estará também documentado no seu e-título, independentemente de ficar guardando aquele recibo, né, da participação na eleição e tudo mais. Esses são ganhos importantíssimos de racionalização do sistema, mas, sobretudo, o que a gente diz, a prestação de um serviço, o que chamam e-government, né, a governança eletrônica, a ideia de que as pessoas daqui a pouco consigam comprovar que são elas mesmas, e que, portanto, elas têm acesso a determinado tipo de serviço. Os bancos hoje já funcionam um pouco assim, né? Os bancos 24 horas e tudo mais. Então, nós estamos trazendo para a vida pública aquilo que hoje já é praticado na vida privada. Acho que isso é extremamente positivo. Ministro, nós estamos caminhando para o final, nós temos alguns minutos aí para o senhor, os 2 minutos para o senhor para as considerações finais. E eu gostaria que o senhor continuasse só com essa observação. A Justiça Eleitoral hoje é uma das instituições mais modernas do Brasil? Eu tenho certeza de que sim. E acho que com esse novo avanço, com a biometria, era muito interessante, Mariana, de dizer o seguinte, que nós estávamos na vanguarda no que dizia respeito ao voto eletrônico, né? Mas parecíamos um tanto quanto atrasados em relação a isso. Por quê? Porque fizemos um esforço enorme. Foram 20 anos de um grande trabalho, né, com várias gestões e participação enorme de vários tribunais, todos os TRS se engajaram nisto. E é muito curioso, você falou, o Pardal, que foi bem usado aqui no Mato Grosso, mas que é um impulso do Espírito Santo. Agora o e-título, que vem do Acre. Portanto, os há uma troca de experiências em todo, uma colaboração incrível. Uma colaboração incrível, quer dizer, o TIs de vários TRS participando e dialogando, e nós estamos hoje já na vanguarda também desses serviços eletrônicos, um pouco tudo subproduto, vamos chamar assim, um bom resultado do nosso esforço na área do voto eletrônico, que nos enche de orgulho. A gente vai mundo afora e as pessoas dizem, mas com toda essa insegurança, tudo mais, vocês não ficam preocupados com a possibilidade de fraude? E a gente diz, não. O voto eletrônico é que acabou com a fraude? Exatamente, o voto eletrônico é que acabou com a fraude que nós tínhamos, o mapismo, né, que era o nosso histórico, e nós não temos essa preocupação. Até porque a votação, a máquina de votação, ela está separada do sistema como um todo, né? Inicialmente ela está, depois de programada, ela está isolada. Não tem conexão ela com não a tem internet. Conexão, portanto não tem essa preocupação de hackers e tudo o mais. Então nós estamos muito contentes e estamos agora finalizando a gestão no dia 6 de fevereiro no TSE, com essa perspectiva de termos colocado a Justiça Eleitoral um passo avante, não só no que dizia respeito ao voto eletrônico, que foi mantido, mas também nessas novas lideranças, nessas parcerias. Hoje nós somos uma central, vamos chamar, de e-government.
nós estamos tentando praticar serviços, trazer para o cidadão serviços decorrentes das melhorias tecnológicas que nós nos apropriamos nesses anos. E a cada eleição, a Justiça Eleitoral aprimora mais e mais os seus mecanismos de combate à corrupção. Com certeza. Mas é preciso dizer que a Justiça Eleitoral sozinha, assim como qualquer outra instituição, não consegue combater a corrupção. Não é só o problema do Brasil, não é só a corrupção eleitoral. O problema do Brasil é a corrupção em todos os lugares, em todas as instâncias, no nosso cotidiano, no dia a dia de quem fura o sinal, no dia a dia de quem fura filha em alguma instituição. A corrupção é um problema de todos nós. E a Justiça Eleitoral, mais uma vez, vai contar com você que está em casa, com o eleitor, para combater a corrupção. Nós estamos preparando uma série de novidades para o eleitor ajudar a Justiça Eleitoral a combater a corrupção em 2018. Eu quero agradecer aqui a presença do ministro, obrigada por ter comparecido, a presença do Dr. Ulisses, obrigada pela presença de vocês. O nosso tempo é curto. Eu ficaria aqui um dia debatendo esses assuntos com vocês. A Justiça Eleitoral tem muito assunto para ser debatido. E fica aqui o convite para uma próxima vez. Obrigado, Mariana. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigada a você que esteve conosco até agora e até o próximo programa.